Tiago 5:12. Diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que sua palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em tentação, né? Em condenação. Próximo versículo, 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sarareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Fala comigo assim: Espírito Santo, fala o meu coração, fala minha alma e fale meu entendimento. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Irmãos, enquanto eu estava lendo a Bíblia, daqui da frente eu consigo ouvir uma voz lá atrás, as pessoas conversando lá atrás. Os diáconos que estão lá, por favor, mande esse povo sentar. Ficam conversando lá, amados e queridos. Amados e queridos irmãos, ou só eu que ouvi? Vocês ouviram também? Todo mundo ouviu, né? Todo mundo está dizendo que ouviu. Olha só que coisa feia. Mas tudo bem, né? Nós estamos lendo aqui a Bíblia Sagrada e está dizendo aqui que o Tiago diz assim: contudo, meus queridos irmãos, não jurei pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento, que seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, sim, que seja sim, e quando não, não. Procedi assim para que não caídes em condenação. Irmãos, juramento não é para o ser humano, juramento não é para você, não é para mim, não é para ninguém. Não existe juramento para mim nem para você. Ou é sim, sim ou não, não. O que passar disso, irmãos, se alguém jurar, está entrando em condenação, diz a Bíblia Sagrada. Está entrando em condenação. Porque tem umas pessoas que é maluca, falam assim: você jura? E tem pessoas, eu juro. Mas jura por quê? Jura por quê? Pessoas que fazem juramento são pessoas que entram na sua própria condenação. Há tantas pessoas que não sabem por que estão condenados por causa da sua boca. Ou é sim, sim ou não. Ou acredita sim, e se é sim, é sim, se é não, é não. Se é sim, é sim, se é não, é não. E no versículo 3 diz aqui: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. E alguém encorajando, entre vós e cante louvores. Se alguém está doente, chame o presbítero da igreja, a fim de que esses orem sobre a vossa enfermidade e unja com óleo em nome do Senhor. Irmão, se está alguém doente, irmãos, vamos ungir com azeite. Hoje você vai ser ungido aqui, e a oração da fé vai te salvar. A oração da fé vai trazer um milagre na sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu creio o seguinte: quando você libera uma palavra, irmãos, é porque Deus vai fazer algo poderoso aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus.
porque Deus vai fazer. Se a Bíblia está dizendo que é para ungir, então você que veio aqui nessa noite, você precisa de um milagre, alguém precisa de uma bênção, alguém precisa de algo forte na sua vida nessa noite. Então você se prepare, porque hoje Deus vai fazer na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer na sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Por que Deus vai fazer, irmãos? Porque Deus é Deus da sua vida. Ele é Deus, Ele é o poderoso Deus, no nome de Jesus. Então, tudo que pedirmos hoje, então se alguém está doente, vamos ungir com azeite. Chama o presbítero, unge com azeite, a oração da fé salvará o doente. O que Deus quer nesta noite é salvar você. Deus quer colocar você numa situação bem melhor do que você se encontra. É para você se encontrar hoje, você tem que hoje se encontrar numa situação ainda melhor do que você já está. Porque Deus é Deus da sua vida. Onde Deus não é Deus na sua vida, o que acontece? Você vai ter problema, você vai ter sempre dificuldades. E tem tantas pessoas, irmãos, que de repente eles entram com algum juramento, cometem algumas loucuras, e a boca, tem pessoas que ele mesmo chama, a boca santa dele chama para a sua casa, ele chama enfermidade, ele chama doença, ele chama, irmãos, olha, esses dias fizeram umas brincadeiras assim, os proverbinhos do pastor, né? Mas tem pessoas que é que nem arame farpado, irmãos, ou ele está no rolo, ou ele está esticado. Ou ele está no rolo, ou ele está esticado. Por que isso, irmãos? Porque ele sempre procura alguma coisa. Ele sempre tem alguma coisa para ele sempre tem uma novidade ruim, não novidade boa, tem novidade ruim. Você acha que o Deus que a gente serve, ele tem só novidade ruim para a gente? Não, Deus tem novidades boas para a sua vida nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus. Tem pessoas que, irmãos, amados e queridos, tem pessoas que vivem na contramão da vida contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Nós estamos fazendo toda sexta-feira uma corrente de portas abertas, que as portas se abrem na sua vida, que as portas da saúde se abrem na sua vida. E hoje nós viemos aqui com um propósito de orar, de ungir você, que você restabeleça a sua vida, restabeleça a saúde da sua casa, da sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que já têm doença de estimação, irmãos. Doença de estimação, olha, porque a minha dor, porque a minha úlcera, porque a minha coluna, porque o meu coração, porque a minha diabetes, porque não sei o quê. E aí ficou uma coisa assim de estimação. Parece que se não tiver aquilo, parece que não está bem. Parece que ele se acostumou com as coisas ruins. E quando tem coisas boas, ele fica procurando uma coisa ruim para a sua vida. E a palavra está dizendo, se alguém está doente, ore sobre ele, ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. É para tirar você das coisas ruins. Nós servimos a Deus, irmãos, porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente a gente descansa. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente continua de pé. A gente continua de pé. Por que continuamos de pé? Porque Deus é Deus da nossa vida. Deus é Deus da nossa vida. Deus é Deus da nossa vida, irmãos. E a gente tem que ter essa comunhão. Nós temos que ter essa vida, essa comunhão entre nós e Deus. Entre nós e Deus. E se firmar na palavra. A palavra está dizendo que a oração da fé salvará o doente. Então hoje é dia de salvar pessoas das suas enfermidades. Hoje é dia de Deus fazer coisas na sua vida que está acontecendo, que está te atrapalhando, que está entristecendo, que está tirando a sua paz. Então hoje Deus vai fazer, porque nós estamos fazendo o que manda a palavra do Deus Todo-Poderoso. A oração da fé salvará o doente. Então hoje é dia de salvação. Então hoje você vai pegar para essa doença sua de estimação e vai dizer assim, você não vai fazer parte mais da minha vida. Você vai embora hoje, porque hoje a oração hoje eu vou receber uma unção aqui na igreja e você vai, perna para quem tem, porque você não faz parte mais, você não nasceu comigo, e se você nasceu comigo, você vai embora hoje. Hoje é o último dia.
Hoje é o último dia da parceria que você tem no meu corpo, porque esse corpo aqui, ele vai ser santificado pela oração, ele vai ser santificado pela unção do Espírito Santo, e se eu cometi algum pecado, vai ser perdoado hoje aqui também, porque eu vou pedir perdão pelos meus pecados, porque tem tantas doenças que vêm na vida das pessoas, irmãos, que é a língua grande que as pessoas têm, é a fofoca que as pessoas têm. Tem pessoas que atraem as coisas ruins para ele, e fala assim: o inimigo está furioso comigo. Ai, está furioso? Irmãos, existe uma caixinha de marimbondo ali. Se você ficar quietinho, ele não vai sair dali, pica você e volta para lá. Mas se você for lá e dar uma cutucadinha nele, você vai ter muitos seguidores atrás de você. Muitos. E ainda tem um detalhe: se arruma problema para você e para quem está do seu lado. Existe a pessoa, irmãos, que ele arruma problema para ele e para quem está do lado dele. Para quem está do lado dele. Por que seu casamento não deu certo? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com a sua casa? Sabe que não arrumou problema só? Alguém arrumou problema para todo mundo lá. Alguém arrumou problema para todo mundo lá. Alguém arrumou problema para todo mundo lá. Então a gente tem que pensar nessas coisas, irmãos. Alguém arrumou confusão para todo mundo lá. Alguém mexeu onde não devia de mexer. Alguém tocou onde não deveria de tocar. Alguém provocou o que não devia de ser provocado. Alguém provocou o que não deveria ser provocado. Alguém mexeu onde não deveria ser mexido. Ninguém é celular que você fala o que quiser, ele fica do mesmo jeitinho. Você fala coisa boa, ele fica do mesmo jeitinho. Você ofende, ele fica do mesmo jeitinho. Ninguém é celular, irmãos. Ninguém tem memória de celular. Fala uma coisa ruim para sua esposa. Fala uma coisa ruim para o seu esposo. Fala uma coisa ruim para os seus filhos. Fala uma coisa ruim lá no seu trabalho. Fala uma coisa ruim dentro da igreja. Para cada ação existe uma reação. Para cada ação existe uma reação. Para cada ação existe uma reação. Para cada ação vai existir uma reação. E a Bíblia Sagrada diz assim: se alguém tiver cometido pecado, confesse, fale: olha, eu pequei. Olha, eu errei. Eu falei que não deveria ter falado. Eu disse o que não devia ter dito. E sabe, irmãos, é desse jeito. É dessa maneira. É dessa maneira. E aqui, Tiago, então ele começa dizendo, ele começa a falar, ele começa a orientar os irmãos, ele começa a orientar o povo, as pessoas que vão, diz assim, no versículo diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para serem curados. Para ser descurado, quer dizer, doença também, irmãos, é consequência de pecado. Enfermidade também é consequência de pecado. É consequência de pecado. É consequência. Consequência de pecado. O que a palavra diz?
Quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E o que é pecado, irmãos? É um monte de coisa. Você comer demais é pecado. Tudo que você faz, exagero contra o seu corpo, é pecado. Então está na hora da gente começar a olhar e dizer: Deus, eu preciso que as portas se abram na minha vida, mas para se abrir na minha vida eu tenho que me cuidar. Eu tenho que tomar conta de mim. Porque, irmãos, preste minha atenção, se você é bom dentro da sua casa, você é bom em qualquer lugar do mundo. Se você é fervoroso, se você é crente fervoroso, se você é um cristão fervoroso dentro da sua casa, em qualquer lugar você vai ser bom. Qualquer lugar. Porque aqui dentro, irmãos, todo mundo que tem uma carinha de santo, todo mundo que tem uma carinha olha, irmãos, parece que foi todo mundo guardado no pó de arroz, entendeu? Nem sei se existe mais pó de arroz, mas todo mundo foi guardado no pó de arroz para não enferrujar. Todo mundo com aquela carinha assim, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um dia eu estava abastecendo minha caminhonete lá num posto lá em Ribeirão Preto. E aí eu estava conversando com segurança ali, já era tarde, devia ser, eu estava vindo de viagem, era 1h, 2h da manhã mais ou menos. E aí chegou um grupo de pessoas. E aí eu vi que o segurança fez até assim na pontinha do pé. Lá. O que foi? Aí, ó. Vive dando dura na gente. Vive esfregando Bíblia na cara da gente. A gente vai jogar bola, só falta ungir a bola, um monte de coisa. Olha lá o que está fazendo. Sabe, irmãos, a gente tem que ser espelho, olhar no espelho e ver assim: Deus, eu preciso me cuidar. Não só aqui dentro, irmãos, lá fora também. Lá do outro lado também. Lá do outro lado também. Nós temos que se cuidar. Os nossos filhos, nossa criançada. Não solta a rédea, não. Não solta a rédea, não. Não solta, não. Se soltar, você vai ter problema. E outra coisa, irmãos. E para de concordar com tudo que eles querem. Para com isso. Para com isso. Um dia, estava visitando uma família. E eles tinham... O filho era mais 90% dele que do pai e da mãe. Eles que cuidavam. O menino veio com uma caixa de brinquedo. Na calçada. E a mãe que cuida falava assim para ele assim: você não vai virar essas brinquedos na calçada. Assim, eu vou virar e depois você vai catar tudo e guardar. O que você acha que ele fez? Ele virou. Pois a tonta foi lá e guardou tudo direitinho e levou para dentro de casa. Aí os anos passam, né, irmãos?
Um dia eu voltei lá, ela estava numa depressão. O que aconteceu? Fulano foi embora. Nos abandonou. Nos isso, nos aquilo. E ainda falou isso para mim. Eu nunca esqueci daquela cena. Mas eu sempre disse para eles, assim, ó, vocês estão criando um monstrinho. Vocês estão criando. Esse tapinha de 2 anos na cara, ei, irmãos, quando tem 18 anos, dói, hein? Deixa, ó, hematoma no rosto, na cara, deixa hematoma para todo lado. O que acontece, irmãos? Isso é pecado. Isso traz doença. Isso traz. Aí você fala, o inimigo está furioso comigo aí. Ué, você deixou ele entrar lá? O inimigo está furioso lá na minha casa. Ué. Você deixou o inimigo entrar lá? Desde quando ele era pequenininho você deixou usar? Irmão, você não é capaz de imaginar. Não brinque com as coisas, irmãos. Irmãos, aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Um dia um menininho, irmãos, pegou um despertador daquele de ferro, irmãos. Eu fui lá orar para a família. O menino pegou aquele... O menino estava aperto, o menino estava possesso, irmãos. Pegou aquele despertador de ferro assim, ó, e todo mundo fechou os olhos. Ele achou que ia fechar também. Ele ia jogar aquele despertador na minha cabeça, bater aquele aqui na cabeça da gente. Irmão, você tem que chamar o SAMU. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso aí, irmãos? Não põe ordem não, irmãos. Não educa não, você vê. Depois você vem falar, o inimigo está furioso lá em casa. A Bíblia Sagrada diz assim, pai que ama filho não poupa a vara. Pai que ama filho não poupa a vara. Não poupa a vara. Sabe, então em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos deixando, irmãos, as coisas ruins entrar na casa da gente, e não traz só desobediência, traz enfermidade para você, traz consequência para a sua vida, traz coisa ruim para a sua casa, para a sua família, traz para tudo quanto é lado, irmãos. E quero dizer uma coisa para você, e Deus vai fazer algo na sua vida, irmãos, que Deus quer cercar você, colocar você na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, porque 1000 vai cair do seu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar de pé. Por quê, irmãos? Por quê? Porque existe uma bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para cada ação existe uma reação. Irmãos, pecado traz doença na nossa casa também. Não estou dizendo que toda doença é pecado também, né? Não quero dizer que todo mundo que fica doente porque está em pecado. Mas quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, nós temos que tomar cuidado hoje. Nós temos que dizer assim, olha, irmãos, você faz uma despesa do mês, irmãos. Se você não preparar aquela comida, ela fica lá. Se você não preparar a sua vida com Deus, irmãos, você vai ficar de que jeito? E vai dizer assim, mas eu faço tanto tempo que estou aqui, mas que tanto tempo é esse? Que tanto tempo é esse? O que você tem feito? O que você tem preparado? O
que você tem preparado a sua casa? O que você tem preparado a sua família? O que você tem preparado você mesmo? O que você tem preparado os seus filhos? O que você tem preparado, irmãos? É isso que nós temos que pôr em ordem. É isso que nós temos que colocar na nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você quer ter portas abertas na sua vida, irmãos, que em nome do Senhor Jesus, tudo tem que dar certo na sua vida. Deus tem coisas boas para a sua vida. Então o Tiago, ele começa a falar para a igreja, não começa a falar para quem não é da igreja, não. A Bíblia Sagrada é para a igreja. A Bíblia Sagrada não é para quem está lá fora, é para nós que estamos aqui dentro. É nós que temos que se cuidar. É nós que temos que se cuidar. Nós que temos que olhar para a nossa vida. Nós temos que cuidar. Elias era um homem, era uma pessoa frágil como nós, e ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ele orou. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio da unção de Deus. Cheio da unção de Deus. Agora, a igreja é um lugar de ajuste. Sabia? A igreja é um lugar que Deus vai ajustando a gente. Ajusta eu, ajusta o pastor, ajusta. Todo mundo tem que ser ajustado pela palavra. Quando a Bíblia Sagrada fala que Elias, ele foi lá para um rio lá, ficou perto de um rio lá tomando aquela água. Como é que chamava aquele rio lá? Alguém sabe? Como é que chamava aquela aguinha lá, o riozinho lá que ele estava lá? Ninguém se lembra daquele rio? Hã? Quem falou Querite? Quiriates, qualquer coisa assim. Aquele lugar, Quiriates quer dizer o quê? Medida certa. Tamanho certo. Acha que um homem que ora e faz cair fogo do céu, que lambe o holocausto, Deus, para que ele não se engrandecesse, o que Deus fez? Vou colocar o Elias na medida certa, no tamanho certo. Você entendeu? Vou colocar de achar ele no tamanho certo. E aí um dia, irmãos, porque estava no tamanho certo, sabe o que aconteceu? A água daquele rio secou. A água daquele rio secou, aí não tinha mais a medida certa, pode ir embora. Porque se tivesse aguinha lá, ele ia ficar o resto da vida lá, porque durante o dia tinha água, ele estava lá na medida certa, no tamanho certo. Comendo todo dia, um corvo vinha lá, trazia uma carne para ele, trazia um bife para ele, trazia um pão para ele, aquela coisa toda, eu cuidava dele. Aí chegou um dia que secou. Foi aí que ele foi lá para a casa da viúva, que lá ele mandou fazer um bolo. Então Deus coloca todo mundo no tamanho. A Bíblia Sagrada coloca você no tamanho. Deus não quer que você vá na beira de um rio, fica lá, irmãos, tomando água, que o corvo vinha trazer comida para você. Não, a Bíblia Sagrada hoje é que vai colocar eu e você no tamanho certo, na medida certa. Amém? Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Deus quer colocar a sua casa, você. Deus quer colocar todo mundo na medida certa. Se um homem que orou e o céu se fechou, não choveu durante 3 anos e meio, irmãos, Deus falou assim, se Deus colocou ele na medida, quanto mais eu e você? O que sobrou para nós? Fala para mim. O que você acha que sobrou para mim? O que você acha que sobrou para você? Diz que o homem inteligente aprende sofrendo, mas o sábio vai lá e aprende com o sofrimento dos outros. Vamos aprender com o sofrimento de Elias? Vamos aprender com essa atitude de Elias? Por isso que aqui está dizendo que ele era um homem frágil, como nós.
Você fala assim, que eu, hein? Já pensou? O corvo vir lá e trazer um bife para mim, eu como de jeito nenhum. Fica na beira do rio só tomando água e aparece uma carninha lá, ver se come ou não come. Tem churrasco todo dia. Deus tem medida para cada um, irmãos. Deus quer colocar eu e você, Deus quer colocar a igreja na medida, no tamanho certo. Você percebe que aqui Tiago ele começa a falar as orientações finais dele. Ele começa a falar de coisas, olha, ele começa a falar de quem está doente, começa a falar de quem pecou, de quem precisa de um socorro. Ele começa a colocar todo mundo. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, vai colocando a gente no tamanho. Deus vai conduzindo a gente. Por que Deus faz isso com a gente? A gente não precisa sofrer. Se tal pessoa fez isso, por que você vai fazer? Por que você vai fazer? O pastor fala assim, mas por que você vai fazer? Não faça isso. Não, pastor, isso está no meu coração. O seu coração é enganoso. Não, mas não faça, isso não funciona, não vai dar. Não, eu vou fazer. E quando as pessoas têm pensamento fixo, ele vai lá, irmãos, vai lá e bate a cabeça na parede, se arrebenta tudo. Aí ele volta, aí vem e fala assim para o pastor, pastor, sabe que o senhor tinha razão? Mas precisava arrebentar a cabeça lá, irmãos? Precisava se quebrar, precisava se arrebentar inteiro? Não ficou osso sobre osso, não foi quebrado? Então é desse jeito. Então nós estamos hoje aqui, irmãos, para aprender com Deus, aprender com a palavra. Aprender com Deus, aprender com a palavra, irmãos, e ter uma saúde abençoada, ter uma casa abençoada, ter uma família abençoada, ter filhos abençoados, ter netos abençoados. Irmãos, em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer da sua casa um exemplo. Olha que diferença que está essa família. Olha, a família está na medida. Olha, a família está tudo dando certo. Olha, essa pessoa é diferenciada. Olha, mas irmãos, tudo isso depende da nossa vida, da nossa fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você segue um padrão, Deus é padrão na sua vida. Deus é padrão na sua vida. Deus tem padrão para a sua vida. Deus tem padrão de conquista e vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente tem que se cuidar, irmãos. A gente tem que se cuidar com tudo. E é em todo sentido, irmãos. Cuidar das suas finanças, cuidar do seu dinheiro, cuidar das contas, cuidar do cartão de crédito, né, irmãos? Tem pessoas que o cartão de crédito dele tem tempo de validade. Ele pegou na mão, já estoura tudo, estoura nome, arrebenta com tudo. Aí você fala assim, não tinha como não comprar. Se não tinha como comprar, então agora pague. Então, amados e queridos, em nome de Jesus, hoje é dia de milagre na sua vida. Mas que hoje aconteça um milagre na sua vida em todos os sentidos. Em todo sentido, a questão de você se organizar a sua casa, organizar a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, organizar suas contas, organizar a sua vida espiritual, e dizer, Jesus, eu quero fazer parte do crescimento dessa igreja, eu quero fazer parte de tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero desenvolver o meu ministério, a minha fé nessa igreja, porque eu sei o que o Senhor tem feito nesse lugar, a unção que o Senhor tem derramado nesse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos? O povo joga pedra em nós, mas olha, irmão, nós também não somos fáceis, não, irmão. Deus é com a gente. Deus é com a gente. Tem um povinho aí que saiu aí abrir igreja por aí, irmãos, agora fica correndo atrás do nosso irmão para ir para a igreja deles. Aí fiquei pensando assim, falei, mas que povo, olha só que gracinha. Aí fica correndo atrás dos irmãos, ligando, você não quer vir aqui com a gente, não quer dar uma força aqui? Mas por quê? Mas por quê? Por que será? Eu não mando ninguém na igreja dos outros. Irmãos, eu não faço isso.
Quando eu olho para esse lugar, irmãos, eu começo a ver só coisas boas aqui. Eu sei que vocês são a melhor parte que existe aqui é vocês. Vocês são pessoas boas, abençoadas, maravilhosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o que acontece, irmãos? Aí eu fico pensando assim, nossa, eles ficam chamando para ir para lá. Já estragou o que levaram e agora quer estragar quem está aqui? Infelizmente, irmãos. Infelizmente. Mas nós estamos na medida. Nós queremos uma igreja que esteja na medida de Deus, na medida do Espírito Santo. Na medida, irmãos, que Deus possa fazer coisas grandes, firmes e poderosas em nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você e sua casa dizem assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós temos que ter medida, nós temos que ter padrão diante de Deus. Irmãos, eu procuro ter padrão. Eu não falo para você, ó irmão, sai por aí, vai lá nas igrejas lá e fala para aquele povo voltar. Não faço isso, se voltar, aleluia, glória a Deus. Foi Deus quem trouxe. Mas a nossa carne, irmãos, não. Nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo poder do Espírito Santo, irmãos. Somos guiados pelo poder do Espírito Santo. Amados e queridos, a sua vida, a sua casa, a sua família tem que viver de promessa de Deus. Você sabe qual que é a pior coisa que existe na vida das pessoas, irmãos? Quando eles acreditam em promessas humanas, promessas de homens. Promessa tem que estar aqui, irmãos. Aqui tem 31.173 versículos, está aqui dentro, aqui, ó. 66 livros sagrados estão aqui. 66 livros sagrados estão aqui dentro da Bíblia Sagrada. 39 no Velho Testamento e mais 27 no Novo Testamento. Estão aqui. Aqui tem mais de 8.000 promessas de Deus para a sua vida. Por isso, irmãos, se eu fizer alguma promessa para você que não está aqui, você fala assim, epa, meu pastor está fora da palavra. Meu pastor não está na medida certa. Não posso, irmãos, levar um espírito de encantamento sobre a vida de vocês. Eu tenho que levar uma palavra que muda o coração, a alma, o entendimento de cada um aqui. A igreja não pode ver de encantamento, mas a igreja tem que ver de unção, poder do Espírito Santo. A igreja que quebra o encantamento. A igreja que quebra encantamento, irmãos. A igreja é para ir quebrar encantamento, não viver de encantamentos humanos. As pessoas que vivem de encantamentos humanos vão se perdendo. Mas quem vive da palavra do Senhor, que vive de promessa de Deus, ele não vive de encantamento, mas ele vive amando a Deus sobre todas as coisas da sua vida. Ele ama a Deus no seu coração, ele ama a Deus na sua alma, ele ama a Deus no seu entendimento. Essa pessoa é uma pessoa, irmão, que transborda pela unção, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vivemos, irmãos. Igreja que tem que ter poder da unção. Igreja que você vem aqui e fala assim, hoje é sexta-feira, hoje eu vou lá porque hoje eu vou ser curado. E vai ser mesmo. Porque tem uma unção de cura nessa noite aqui. O anjo da cura está aqui nessa noite. Deus vai fazer milagres aqui. Deus vai remover doenças, irmãos, coisas da sua vida. Você pode ter certeza que você vai subir nesse altar e vai dizer assim, pastor, eu fui abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus resolveu, Deus atendeu as minhas necessidades. Porque coisas boas aconteceram. Segunda-feira veio um casal aqui na nossa reunião de líderes. E a mulher veio aqui, ela falou assim, o Diego começou a fazer uma casa de paz lá na casa dela. Ela falou assim, o dia que o Diego entrou na minha casa, a minha família
se tornou outra família. Quem estava aqui segunda-feira na reunião? Todo mundo viu. Olha, o dia que entrou lá, a minha casa mudou, a minha família é outra. E essa mulher começou a contar as coisas que Deus começou a fazer na sua vida, nos seus negócios, tudo que ela precisava de, tudo que ela queria de Deus. Por causa do que, irmãos? Porque alguém cheio do Espírito Santo entrou lá naquela casa e pregou 8 mensagens, 8 palavras, e Deus resolveu o problema dela. Então é isso, igreja tem que ser isso. Vamos por medida. Vamos dizer para o Satanás, ó, nessa casa você não entra mais aqui, você perdeu. Agora quem reina aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem reina aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, não devemos chegar na casa dos outros com nenhum tipo de encantamento, a não ser o poder da palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo voltará, que Ele batiza com o Espírito Santo. Essa é a nossa mensagem, irmãos. Essa é a nossa palavra. As pessoas não precisam de muita coisa, não, irmãos. Não precisa ficar enchendo linguiça na casa dos outros, não. É só chegar, orar, pregar uma palavra, pôr a mão na cabeça, determinar a bênção, a cura na vida das pessoas e pronto. E pronto. Precisamos de tanta coisa, não é? Porque, irmãos, nós não precisamos disso. Nós queremos que vocês sejam abençoados. Igreja, você tem que ser abençoado. Abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoado. E que a sua vida, que a sua casa é uma casa de portas abertas. Deus abriu as portas na minha vida. Abriu porta. Deus não abre porta só, Deus abre janela também, né? Faça a prova de mim se não vos abrir a janela dos céus. Faça a prova de mim se não vos abrir a janela dos céus. Janelas, irmãos, as casas têm muito mais janela do que porta. As casas estão cheias de janelas. Uma casa tem uma porta, 2 portas no máximo, que se abrem para você entrar. Mas janela tem umas par dela. Janela no quarto, janela na cozinha, janela, tudo. É tudo. Sempre tem mais janelas abertas que portas. E Deus está dizendo, faça a prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênção sobre a sua vida, que você tenha uma hora abastança. Diz assim, ó, eu sou abençoado por causa dele. Eu sou abençoado, porque as portas se abriram, portas se abrem. E lógico, irmão, para você entrar numa casa, tem que ter porta. Depois que você entra numa porta, aí as janelas vão se abrindo. Você entra numa casa, que na nossa terra aqui, que é calor, né, irmãos? Pelo amor de Deus, abra suas janelas. E os pernilongos estão lá batendo na porta, na porta, lá na sua janela, para querendo entrar. Mas primeiro abre porta, depois as janelas vão se abrindo. Deus está dizendo que você vai ter mais de uma fonte de renda na sua vida. Janelas é prosperidade. Janelas são prosperidade. Janela é prosperidade, viu, irmão? Janela é prosperidade. Faça a prova de mim se eu não vou abrir a janela dos céus. Em nome de Jesus. Você entra num lugar, primeira coisa, você abre a porta, depois as janelas vão se abrindo. Ah, Deus abriu uma porta para mim lá não sei na onde, mas pode ter certeza que Deus abriu a porta. Se prepara porque janelas também vão se abrir lá. Se prepara que janelas também vão se abrir lá. Essa é a unção que Deus tem para a sua vida hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe somente portas abertas, mas diz, Deus, eu também quero as janelas. Eu também quero as janelas. Porque se abre sua porta, irmãos. E a janela? Como janela, pastor? Irmão, você andou lá lavando chão e hoje, olha onde você está hoje. Cresceu na empresa. Deus está te promovendo a cada dia. Irmãos, eu já virei sócio do meu patrão. Já virei sócio do meu patrão. Eu não tinha dinheiro para comprar caixa de leite. Ele falou assim, mas eu vou te ajudar.
Eu falei, sócio é meu patrão. Mas por que você virou sócio? Porque eu fazia mais que o combinado. Eu fazia mais que o combinado. Eu fazia mais que o combinado. Então é desse jeito, irmãos, em nome de Jesus. Então que esta noite, Deus faça coisa na sua vida.